E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estava aqui montando um script para poder gravar um vídeo e decidi mudar o intuito do vídeo porque eu estava refletindo, questionando algumas coisas, interpelando algumas coisas comigo e muitas das vezes essas reflexões nos proporcionam e nos levam para lugares diferentes. Eu decidi gravar e expor e tentar explicar para vocês quais são essas interpelações, esses questionamentos que estavam na minha cabeça, né? E eu tava me perguntando o porquê de tudo isso, qual que é o intuito, o porquê de gravar o vídeo, o porquê de querer ingressar nesse universo político, o porquê de se colocar na fronte, se colocar à frente, o porquê se expor dessa forma, né? E porque eu tenho gravado os vídeos, tenho postado os vídeos, tenho dado início a esse andamento, nessa ideia, né? E eu comecei a me questionar o porquê, se valeria a pena, qual que era o motivo, qual que era o intuito. E de sobremaneira eu estava tentando buscar uma resposta muito complexa, muito complexa, e achar algo muito assim didático, de uma maneira muito complexa na minha cabeça para responder tudo isso. E eu acho que a resposta ela tá de uma maneira muito simples, só que de muito profunda, do porquê de tudo isso. E eu vou ser retórico, vou ser redundante, mas eu acho que é a resposta mais genuína e mais verdadeira que eu podia encontrar para poder me colocar e explicar essas questões que eu estava até anotando aqui também de novo algumas coisas que estavam vindo na minha cabeça a respeito dessas reflexões, né? E assim, a primeira instância, eu acho de suma importância termos mais de nós para nos representar e falar sobre as nossas dores. E é redundante, é retórico, mas eu acho isso de suma importância. Precisam ter pessoas para nos representar que entendam nossas dores, que entendam os nossos lugares, que entendam de onde saímos, que entendam o que nós sentimos, né? E porque eu entendo você, porque eu sei o que é acordar às 4 horas da manhã e chegar em casa às 8 horas da noite, exausto, cansado, num dia exaustivo de trabalho, e sabendo que o salário ainda não é muito adequado, e muitas das vezes você trabalha uma jornada de trabalho tão exaustiva e não consegue suprir o mínimo que tem dentro de casa. Eu sei que por muitas das vezes você tem que fazer um duplo vínculo, fazer bico aos finais de semana para poder suprir a necessidade de conseguir pagar as dívidas. Eu sei o que é isso. Eu sei que você entrar dentro do mercado, por muitas das vezes você tem que devolver as coisas do carrinho porque o dinheiro não dá, o dinheiro está contado e as coisas estão ficando muito caras no mercado, mas o seu salário não sobe, as coisas sobem no mercado, o seu salário não sobe. Eu sei o que é isso. Eu sei também o que é se assumir numa sociedade, e eu falo isso de uma maneira generalizada, de uma maneira geral, mas isso é para ficar mais fácil o entendimento, não que seja generalizado, não que seja geral dessa forma, ninguém é 100% e nada é geral dessa forma. Mas eu sei o que é se assumir numa sociedade conservadora e religiosa. É difícil. Os olhares, a chacota, aquelas pessoas que sempre falavam que te amavam, hoje nem olham na sua cara. Eu sei o que é. Que você automaticamente, quando se assume, sai do armário, você está fadado a condenações onde você não te cabe. Você só quer ser você, só quer ser feliz, só quer se pertencer à sociedade. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que por muitas das vezes o seu filho pede as coisas para você e você chora no seu canto, no canto sozinho, porque você não tem dinheiro para comprar, porque você precisa pagar água, você precisa pagar luz, você precisa pagar aluguel e tá tudo muito caro. Eu sei o que é isso. É difícil, dói. Eu entendo. Eu sei o quanto que é complicado. E eu acho que esse é o ponto mais importante. O me posicionar, e eu também vou generalizar de novo, diante de uma sociedade machista, patriarcal, preconceituosa, elitista e latifundiária, para mim é de muita importância. É por isso que eu falo e repito que precisa se ter mais de nós para nos representar e para que consiga sentir e entender as nossas dores. Para que eu consiga trabalhar
mediante aos problemas reais da nossa sociedade. E eu sei que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu meio de fazer sua militância. Eu falo sua militância de um modo geral, independente da sua ideologia, de defender as suas ideias, de se posicionar mediante as suas insatisfações. Cada um tem sua liberdade de fazer isso da melhor maneira e da maneira que bem te prover, entendeu? Mas eu acredito que a minha voz ela precisa ser ouvida. Acredito que a minha voz precisa ser ecoada. Eu acredito que eu preciso fazer a diferença, que eu preciso realmente me colocar no front, me colocar à frente dessas pessoas, porque eu quero ouvir dessas pessoas que elas se sentem representadas pela minha voz, se sentem representadas pelo que eu falo, se sentem representadas por aquilo que eu luto. E eu tenho muita vontade de mudar, muita vontade de lutar, porque eu acredito que a mudança ela é real e que a mudança ela pode acontecer, só depende de nós. Nós pobres somos maioria na nossa sociedade, a gente é capaz de mudar aquilo que a gente quiser. Por muitas das vezes nós perecemos por falta de conhecimento, porque é isso que as pessoas querem de nós, fazer com que nos tornemos massa de manobra e agimos de acordo com aquilo que a vida vai nos levando. Eu sei como é difícil, fui por muito tempo, eu sei como é difícil você querer fazer uma faculdade. Muitas das vezes você tem que, além de você sofrer com a pressão da universidade, você tem que sofrer com a pressão das mensalidades, porque você por muitas vezes não consegue passar na universidade pública, porque o filho do rico, o papai, ele paga um professor particular e ele consegue adentrar numa universidade pública, e você tem que pagar para você estudar, e você sofre com a pressão da faculdade, você sofre com os valores da mensalidade, aí você atrasa, aí você tem que fazer acordo, aí você tem que dividir, e vai protelando, e isso vai se tornando um bolo, e você vai sempre reacendendo e renovando essas dívidas para que você consiga realizar o sonho de tentar mudar, tentar fazer a diferença, de acreditar que é capaz, e que os estudos, que eu sempre tive isso na minha vida como uma base fundamental, eu sempre acreditei que os estudos é a base para uma mudança real, e é o que eu sempre tenho me apegado, e é o que tem mudado a minha vida. Mas eu sei o quanto que é difícil, eu sei o quanto é complicado, eu sei que enquanto algumas pessoas têm que dar 5 passos, nós temos que dar 10, 15, 20. Mas eu não falo isso para se fazer de vítima, não, para se fazer de coitado, porque eu sou muito forte, sou resistente, tenho resistido e vou resistir até o final. E uma coisa que na minha vida que eu nunca deixei é de acreditar e de lutar pelos meus ideais, por aquilo que eu acredito, e vou lutar a todo momento. E sempre acreditando que o ensino é a base para mudar qualquer pessoa. E vou lutar pelo meu sonho, pelos meus objetivos, pela minha faculdade, pela minha formatura, até o último instante. E eu não sou vítima, não, eu sou muito guerreiro, muito forte. Mas eu acho que essa é a melhor forma de expressar o porquê. O porquê de tudo isso. O porquê de estar gravando, o porquê de estar me posicionando, o porquê de estar me colocando à frente. Porque eu acredito realmente que esse seja o meu destino. E que tem pessoas realmente que precisam de pessoas como nós. Muito obrigado.